Estamos aqui agora para a aula mais esperada ou mais desesperada, para falar sobre a linda, querida, a maravilhosa, esplêndida, desesperadora, extraordinária, encantadora e graciosa redação. e desesperador, você esqueceu. O João não, desesperadora não. É a aula mais esperada ou desesperada que nós temos nesse momento. Tudo bem, então, oficialmente agora. Galerinha, seguinte, bora pro tema da prova. Semana que vem, do dia 13 até o dia 17, vocês terão que fazer o lançamento da atividade de vocês, que será avaliativa com a parcial 5, né? Então, é a P5 que nós temos. Agora, o que eu quero rapidamente recapitular com vocês, alguns aspectos sobre o gênero textual. Então, qualquer proposta que a gente tenha para estudar, nós sempre temos dois caminhos para observarmos. Primeiro, qual que é o gênero textual, qual que é a estrutura fixa de funcionamento de um gênero. Então, texto reportagem de divulgação científica, ele vai fazer parte da apresentação de informações reais, e nós temos como organização do universo jornalístico, apresentando título, linha fina, uma lead apresentando as informações essenciais e depois o desenvolvimento. Isso que faz parte do universo jornalístico. Específico para a reportagem, nós vamos ter que trabalhar com dados científicos, tá certo? Então, esse é o direcionamento que nós temos da proposta. Então, aqui eu já iria começar a fazer uma organização. Então, primeira coisa, nós temos que pensar na manchete, pensar na linha fina, que faz parte do gênero. Aí depois nós temos uma lead, que daí é o primeiro parágrafo, first paragraphation, e daí depois nós temos o desenvolvimento. Então, tudo isso, essa é a estrutura essencial do texto jornalístico. Aplicando a reportagem de divulgação científica, então nós temos um aprofundamento sobre uma área da ciência. É basicamente isso que nós precisamos ver no nosso desenvolvimento. Agora, voltando aqui para a proposta, isso aqui nós já estudamos em sala de aula, acredito que até quem não é meu aluno já estudou isso aqui no nosso cronograma do material. E depois aqui, reportagem de divulgação científica, apresenta informações detalhadas sobre fatos de natureza científica e disseminada por jornais, revistas e plataformas. Então, seguindo a estrutura das reportagens, sua finalidade é divulgar estudos científicos utilizando linguagem clara, objetiva, tudo isso vai fazer parte agora do nosso texto. Aí a estrutura que nós temos tem aqui título, né? A linha fina, que é um subtítulo, a lead, que responde 6 perguntas básicas. Como regra, nós temos 4 que funcionam ali, as outras 2 elas ficam opcionais, ou elas entram no primeiro, ou vão para o segundo parágrafo. Detalhe importante com essas 6 perguntas. Se futuramente vocês pegarem em vestibular, qualquer lugar, uma proposta que não oriente a respeito dessas perguntas, o que a gente recomenda? Já joga de uma forma direta, objetiva, essas 6 perguntas na lead, já joga ali. Se não tiver uma orientação da proposta. Mas se a proposta orientar, responde isso, aquilo, se a proposta orientar, sempre se segue a orientação da proposta, tá certo? Então, essas 6 perguntinhas que nós temos aqui no destaque do comando, né? O que, quem, onde, como, quando, por quê. E daí, enfim, vamos precisar escolher informações para fazer esse desenvolvimento. Aqui, nessa proposta, eu gostei de frisar bem isso daqui, que para desenvolver essa reportagem, lembrando, reportagem não é texto opinativo, não é texto em que eu construo uma argumentação para defender uma opinião. Apesar que nas entrelinhas lá acontece, mas tecnicamente não é um texto opinativo, tecnicamente. Então, a linguagem é objetiva, a linguagem é imparcial, tem que trazer informações do contraditório quando é um tema um pouco mais polêmico, mas daí o que faz? Não é se eu gosto da ciência ou não. A ciência apresentou a informação A, B, C, eu vou pegar essas informações e vou trazer com uma linguagem simplificada, porém formal, para daí eu fazer a apresentação para o meu público, tá certo? Então, eu fiz aqui algumas ressalvas, colocar citações, que é possível para você trazer vozes diferenciadas para o seu texto.
Vocabulário técnico, às vezes se tiver algum termo que você achou, você joga esse termo e explica o que é na própria sequência. E depois também você precisa de referências, que é você trazer dados de pesquisa, tá? Então, tudo isso aí é referenciado no nosso material para trabalhar. E daí, beleza. Então, o gênero textual. Deixa eu pegar aqui. O gênero textual é isso. Então, sintetizei agora para nós trabalharmos o desenvolvimento do texto. Agora, o que é outra informação relevante que a gente precisa? Precisamos entender qual é o assunto que precisa ser desenvolvido, tá certo? Então, agora é outra perspectiva que a gente tem. Que daí é justamente o tema, aí nós vamos para os comandos da proposta. Lembrando que nós temos até dois critérios de correção. Uma, se você fez o gênero corretamente, fez uma reportagem de divulgação científica, ok. É uma das avaliações. Outra avaliação, obedeceu o assunto e os comandos da proposta? Então, isso daqui agora é seguir rigorosamente, tá? Conforme as discussões sobre alimentação e exercício apresentadas ao longo do capítulo 17, 18 e 19. E, gente, capítulo 17, 18 e 19, a gente viu lá um documentário que falava sobre alimentação, sobre algumas crianças com obesidade, o exemplo que trouxe lá no primeiro documentário. Depois disso, falava sobre a quantidade de açúcar em alguns alimentos, então que nós também praticamente casava lá com aquele documentário, trazendo as informações nutricionais que as pessoas se enganam, as publicidades que iludem muitas vezes para consumir consumir alimentos que não sejam adequados, as pessoas consomem com a ilusão de que aquilo é natural, e daí, obviamente, com tudo isso, nós também daí temos a questão do sedentarismo, da falta de exercícios físicos. E agora, voltando para cá, seguir justamente o comando que nós temos na proposta. Então, ali está dizendo, para dentro dessa discussão sobre a alimentação, sobre exercícios físicos, sobre as práticas que tem sobre o metabolismo do corpo. Então, isso são informações que, eu gostando ou não, são informações comprovadas. Tem um percentual alto de açúcar em muitos alimentos. Se não fizer exercícios, vai ter problemas de obesidade ou outras questões relacionadas com o sedentarismo e tudo mais. Então, isso é ciência. Eu não tenho uma opinião aí. Eu querendo ou não, isso funciona. E daí, o que precisa também? Buscar informações sobre pesquisas. Qual que é o percentual de crianças obesas? Como que foi a incidência disso, principalmente agora nesse período de pandemia? Que ações estão sendo tomadas na sociedade que ajudam a reverter, a repensar esses caminhos, tá? Então, é isso que você vai precisar pensar para sua reportagem. Então, trazer informações, trazer orientações, mas tudo isso pautado na ciência. É isso que o texto vai fazer, tá legal? Agora vamos aos tópicos específicos. O tema principal, saúde dos jovens. Coloquei aqui, hábitos e costumes modernos que maltratam o corpo. Então, quais são os hábitos modernos que maltratam o corpo? Muitas horas no computador, alimentação inadequada, falta de tempo, rapidez e não sei o quê, a facilidade de entregas de comidas prontas e não sei o quê, a ocupação dos próprios pais, que às vezes não tem tempo lá de preparar um alimento saudável, então apela para aquilo que é mais fácil, mais saboroso. Então, tudo isso são reflexões válidas para se trazer. A questão da segurança, até em sala de aula, já reforcei bastante isso, né? Que às vezes os pais, ao invés de deixar a criança sair e brincar na rua, peraí, fica exposta ao perigo. Então, dá um eletrônico, ela fica caladinha, os lotes hoje cada vez menores, as crianças ficam ali dentro do quartinho quietas, os pais estão sossegados. Então, olha só a diferença de costumes que nós temos com a modernidade, e tudo isso vai dar efeitos que vai refletir no corpo físico e que vai ter aí consequências para a saúde e para a tranquilidade dessa pessoa. Então, é aí a reflexão que nós temos tudo isso para juntar e fazer um bem bolado, tá certo? Agora, então, o primeiro tópico. Ali, dê um título interessante para chamar a atenção. Uma coisa que é interessante no título da manchete de jornal, de reportagem, notícia, é sempre tentar utilizar um verbo no presente, tá? E esse verbo no presente, você vai ter que trabalhar um pouquinho. De repente, até se for no passado, não vai estar errado, tá? Mas geralmente no presente. Por exemplo, o IBGE, no mês passado, divulgou um estudo que mostra
o percentual de obesidade. Então, daí na hora de fazer a manchete, IBGE divulga percentual de crianças obesas. Então, divulga no presente. Então, a manchete, apesar de ter sido que divulgou há alguns dias atrás, na manchete você vai colocar isso no presente. IBGE divulga informações importantes. Opa! Então, é uma forma de chamar a atenção, inclusive com o reforço do verbo no presente, ele dá mais esse impacto de atualidade, tá certo? Então, isso é para manchete. Agora, beleza. Nesse caso aqui, tem uma ressalva entre parênteses, ó, que já desobriga de um dos tópicos. Que isso aqui, gente, até eu achei interessante pelo seguinte, porque às vezes montar um título, um subtítulo numa produção escolar, eu sei que é uma coisa um pouco mais difícil, então eu resolvi tirar essa solicitação aqui, né? Então, eu coloquei a ressalva. Para esta produção, não é necessário inserir subtítulo. Então, fica só manchete, depois já vai para lead direto, beleza? Então, observando aqui o comando da proposta, então a linha fina a gente já tiramos fora, beleza? Agora vamos para o que mais nós temos. Então, aqui, saúde dos jovens. Então, esse é o nosso assunto, necessariamente. Então, saúde dos jovens, isso é o que nós temos que falar. Vamos lá. Passa a lead de forma clara, objetiva, com as perguntas o que, quem, quando e onde. Isso é para a lead. Então, essas informações aqui, elas são necessárias. Deixa eu ver o que mais agora nós temos. Também podem inserir as perguntas como e porquê no primeiro parágrafo, mas se preferir, eu coloquei essa ressalva, né? Que às vezes o como e o porquê para desenvolver é interessante colocar na sequência. Mas se preferir, pode inserir essas duas no desenvolvimento. Então, desenvolvimento, deixa eu colar aqui, como e porquê. Tá? Então, aqui já estamos separando, já pensando nossa estrutura. Depois, o próximo tópico. Para fazer o desenvolvimento, pesquise e apresente pelo menos uma citação de um especialista e algum dado estatístico mencionando a fonte. Então, o que eu preciso trazer também no desenvolvimento? A fala de um especialista e um dado estatístico. Vou por estatística. Então, isso que eu preciso fazer no meu desenvolvimento. Então, olha só, aqui eu já estou lendo a proposta, pensando já na minha prática. Vamos mais um pouquinho. As informações devem ser reais. Vocês já devem ter passado por algumas propostas que envolviam textos jornalísticos e que a proposta ela não era pautada na realidade. Só que aqui, como se trata de uma pesquisa, divulgação científica, eu falei, não vamos para a fantasia, não. Vamos já nos habituar a buscar informações reais. Até porque eu já vi isso em texto, gente. Já trabalhei em muita banca de correção. E daí, na hora que você fala, assim, às vezes o aluno chuta. Ele fala, 80% das pessoas fazem isso. Peraí, de onde que vem essa informação? Então, inventar informação, não. Por isso, aqui, informações totalmente pautadas na realidade. Tá certo? Lembre-se que seu texto deve ser de sua elaboração. Eu frisei isso, gente, porque você pode até ler outros textos. Óbvio, nós vamos ter que pesquisar na internet. Nós vamos ver outras notícias, outras informações para trazer, para acrescentar ao nosso texto. Isso é essencial. Só que daí o que acontece? Você vai lá, lê, interpreta na tua cacholinha, explica com as tuas palavras. Vai copiar alguma frasezinha? É natural que aconteça. Mas daí você pega, coloca com aspas, segundo entrevista com, sei lá, o nutricionista fulano do site tal disse que, abre aspas. Aí coloca ali literalmente o que ele copiou, detalhe do que ele falou. Só que você não pode copiar trechos muito longos. Uma, no máximo, 2 linhas e ponto. O restante você explica com as suas palavras, você faz o bem bolado ali, tá certo? Daí depois aqui para as citações, pode copiar um pequeno trecho, inserindo entre aspas, como citação direta, indicando o nome do texto, do autor do seu texto, tá? Então, mínimo 15, máximo 25 linhas. Então, 15 linhas, aí vem aqui outra questão que a gente geralmente recomenda ao organizar o texto, de 15 a 25 linhas.
Acho que questão de proposta é isso. Não sei se sobra alguma dúvida a partir desse momento, tá? Mas, enfim, de 15 a 25 linhas. E daí agora nós vamos para a nossa proposta e começar a organizar o nosso texto, tá? Então, vamos lá. Nessa parte aqui, como eu estava dizendo que eu recomendo, um texto bem organizado, de até 25 linhas, ele vai ter 4 ou 5 parágrafos. Recomendamos, como mínimo, você colocar umas 4 linhas por parágrafo. Não faça parágrafos muito curtos, porque daí você quebra um raciocínio. Dentro daquele raciocínio, 4 até 6 linhas é o que a gente recomenda por parágrafo. Então, se você fizer 6 linhas por parágrafo, 4 parágrafos, você já tem 24 linhas. Já deu o nosso limite quase. Tá? E se você fez 4 linhas, 4 vezes 4, 16. Você já bateu no mínimo. Então, 4 parágrafos de 4 a 6 linhas cada um. Show de bola para a proposta. Agora, vamos lá. Então, nós temos o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo e, de repente, o quarto. Não necessariamente nessa ordem, depende de como acharmos o texto e tudo mais. Eu vou tentar montar algo rápido aqui para ficar ilustrativo, e eu vou, porque se eu pesquisar aqui, às vezes tem muitos alunos que copiam o que eu pesquisei, né? Até o João pediu para montar o texto aqui, eu não vou montar exatamente o texto real, vou mostrar aqui o caminho para vocês desenvolverem, beleza? Então, manchete, como que nós podemos pegar aqui? Olha só, quando nós temos essa afirmação do tema, macete importante. Você sempre pega o comando que nós temos no tema e você, em outras palavras, você deve inserir ele no seu primeiro parágrafo. Isso serve para qualquer texto, qualquer. Pode ser artigo de opinião, notícia, reportagem, relato, qualquer diachinho de texto que você tiver que fazer. Então, você pega esse comando do tema e depois você joga ele em outras palavras no seu primeiro parágrafo para você justamente direcionar, falar, ó, é esse o meu assunto. Porque o que acontece? Às vezes nós direcionamos para um tema e no desenvolvimento o aluno fala de outra coisa. Por exemplo, se eu falar assim, olha só, eu falo sobre as relações sociais na internet, as relações entre as pessoas na internet. Então, beleza, como que as pessoas se relacionam, vem a situação das pessoas se conhecerem, de conversa, daí entra bullying, entra diversas coisas que dá para falar desse jeito. E, de repente, algum aluno ele começa a falar sobre a evolução da internet. Ele fala sobre a internet, mas daí o que a gente fala, ele tangencia o tema. O que é? Vai pela beirada. Ele não fala sobre a essência. Ele fala sobre a ideia, mas fala uma coisa que não está necessariamente sobre como que as pessoas se comportam na internet. Opa, isso é uma coisa. Mas agora eu falar sobre a evolução tecnológica da internet, às vezes eu posso falar, não, computador, tablet, não sei o que, eu falo das tecnologias, mas não falo essencialmente do que é o comando. É a mesma coisa aqui, eu falar sobre saúde dos jovens. De repente eu vou falar sobre saúde dos adultos, saúde, sei lá, da terceira idade, ou então eu vou falar sobre os hábitos das pessoas que estão lá se comportando, se xingando. Peraí, só se eu for falar de saúde mental, aí eu preciso atrelar alguma coisa sobre a saúde dos jovens com os hábitos da modernidade. Então, esse é um foco que eu preciso manter no meu texto. Aí depois no desenvolvimento, então já temos aí um roteiro para seguirmos. Manchete. O que fica importante? Olha só, se eu for falar aqui hoje os jovens não se cuidam, falar alguma coisa nesse sentido, vai ficar muito amplo. O que é legal fazer para você puxar um gancho e amarrar com essas perguntas no começo? Traz isso com alguma notícia divulgada. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, IBGE, vou inventar aqui, tá? Esses percentuais que eu estou falando são chutes, não são reais, mas para o texto de vocês têm que pesquisar de verdade. Entendido? Se eu posso falar aqui, ó, IBGE divulga novos dados sobre a obesidade. Obesidade entre os jovens, sei lá, dados sobre a obesidade. Então, aqui eu já tenho uma manchete colocada. O que IBGE divulga novos dados sobre a obesidade. Uma manchete declarativa.
No meu primeiro parágrafo, eu vou pegar, vou começar a transformar isso em um texto, pegando a notícia pode ser na atualidade. Eu estava conversando hoje na sala de um dos 8º anos, e estava ali falando, acho que foi em março, teve novos dados divulgados, alguma coisa assim, né? Eu posso colocar aqui, em março de 2021, o IBGE divulgou novos dados sobre o aumento da obesidade infantil não, obesidade entre jovens de 13 a 17 anos no estado de São Paulo, em decorrência de problemas. Agora, olha só, eu vou associar com o tema que eu tenho aqui também. O que acontece de hábitos modernos que maltratam o corpo. Em decorrência de hábitos e costumes inadequados que influenciam no desenvolvimento, não, no bem-estar, que influenciam causando problemas de saúde. Bom, olha só, o que eu tenho aqui? Primeira pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá. O IBGE divulgou novos dados. Esse é o quê? Agora eu vou aqui a pergunta, quem divulgou? Eu já coloquei aqui uma associação. Quem divulgou? O IBGE. Quando divulgou? Dados, foi ali em março de 2021. Então, tem a resposta do quando ali também. Depois eu falo onde divulgou. Tá aqui no estado de São Paulo, onde divulgou. Tá certo? Aí depois o tema, para manter que eu estou falando do mesmo assunto, né? Saúde dos jovens, hábitos que maltratam o corpo, ok? Então, esse aqui é o meu assunto. E esse assunto também está marcado aqui, em decorrência de hábitos inadequados que, então, marquei bem o meu assunto. E vocês podem observar que aqui, parcialmente, eu já bati no porquê. Então, divulgou novos dados, mas o porquê que tem esses dados, né? Qual a causa disso? Em decorrência dos costumes inadequados que teve já um impacto nisso. Mas agora, era obrigatório colocar aqui? Não. Mas como essas 4 perguntas ficou muito curtinho, eu já posso colocar um pouquinho mais aqui. Então, isso fica facultativo, esse trânsito. Depois eu desenvolvo mais, acrescentando essas informações. Então, essas aqui de o que, quem, quando, onde, porquê, isso aqui já está no foco do meu texto, já cumpri esse requisito. Tranquilo até aqui, gente? Qualquer coisa, vocês interajam comigo aí. Perguntem, por favor. Não, sim. E daí, lembrando aqui que na hora de fazer o espaço inicial com a tecla Tab, né? Não tem outra opção lá na hora de cadastrar. Dá uns 2, 3 tabs aqui para deixar o título centralizado. Posso dar um Enter aqui para separar. Mais um tab para marcar o início do meu parágrafo. E é basicamente isso que nós temos. Já que um pequeno parágrafo de 3 linhas. Mas como eu falei, gente, de repente, como vocês vão pesquisar, aí pesquisa uma informaçãozinha a mais, daí vocês conseguem já dar um pouquinho mais de corpo inteiro. IBGE, às vezes colocar, né, entre hífens, dá para pôr a explicação, ou entre parênteses também, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pronto. Isso aqui pode ser uma forma de ganhar um pouquinho mais de linha, né? Em São Paulo, decorrente de hábito de consumo que influencia causando problemas de saúde. Aqui colocar como problemas de saúde que atinge. Vou por um como problema, repetir a palavra problemas não dá, problemas de saúde cardiovasculares e posturais, como é que a gente fala? E ortopédicos. Olha só as palavras técnicas bonitas aqui, ó. Ortopédicos.
Então, beleza, olha só, problemas de saúde. Eu coloquei duas palavrinhas para explicar o que são esses problemas de saúde. Então, uma enumeração também é uma boa forma de desenvolver. Primeiro parágrafo organizado. Agora, indo para o segundo parágrafo, como que isso acontece? Aqui são reflexões lógicas que a gente pode colocar no texto, tá certo? Então, vamos colocar lá. Devido ao sedentarismo da época tecnológica, muitos jovens passam horas em frente ao computador sem praticar atividades físicas. Vou colocar aqui, segundo o pesquisa não sei, vou colocar aqui, o pesquisa não... Como que eu vou fazer o tab num tamanho de teclado desse, ó? Ó o belo do teclado que eu tenho. Como que eu vou fazer o tab? Me diz. Aperta na tecla tab. Acho que você anda demais assistindo aquele Cabe Lame lá do Instagram. Ó, aqui eu coloquei zoando, segundo pesquisa não sei, que vocês que vão ter que pesquisar, obviamente, as informações, né? Segundo pesquisa não sei, os jovens de 12 anos passam, em média, sei lá, 5 horas por dia em frente a eletrônicos. Mas depende do que ele estava fazendo, né, professor? Se ele está fazendo algum curso, algum Não, mas enfim, aprendizado. eu tô aqui exemplificando para falar que fica assim, tudo bem, faz um curso, tá online, beleza. Mas fica tantas horas, não faz atividade física. Então, independente da justificativa que se tenha, querido João, né, muitas vezes acaba não fazendo atividade correspondente. Então, isso é importante, tá certo? Ah, tá, Então, não, olha tá certo. Eu só. fiz pra zoar. Então, olha só, aqui o que eu já estou trabalhando? Eu estou trabalhando explicando como que acontece e praticamente o como e o porquê estão misturados aqui. Fica muito tempo na frente dos eletrônicos, fica muitas horas, né? E isso daqui também já reflete como causa daquilo que foi afirmado antes. Então, o como e o porquê já ficam aí subentendidos nisso. É difícil, às vezes, até nos textos, nós temos aquela resposta pontual. Como? Isso. Por quê? Isso. Aquela questão direta de correspondência, assim. Mas aqui a gente já consegue jogar na ideia e resolver isso. Eu estou trazendo já uma estatística aqui também. E quando vocês vão para a estatística, dá para pôr mais alguma coisa. O que mais teria de causa, além do sedentarismo? Posso colocar, além desse problema, ó, buscar as informações. Quais são as... Além do Diabetes. sedentarismo, a alimentação é inadequada, porque, ó, buscando por que acontece, né? Porque muitos pais não têm tempo de preparar, preparar alimentos saudáveis e apelam e buscam, ou como é que eu vou colocar? E buscam alternativas rápidas e saborosas. Aí até daria para falar tanto que o consumo de fast foods por aplicativo nos últimos meses teve um crescimento pão. Até mais alguma informação dá para colocar, vocês entendem? Você coloca um porquê, põe uma reflexão, o que o especialista falou, amarrou. Olha só, nessa brincadeirinha aqui, isso sem fundamento, sem pesquisar, sem uma leitura a mais ainda. Já temos 5 linhas de texto desenvolvidas aqui. Isso não é uma habilidade extraordinária, gente. É a questão da leitura, de pensar como que eu vou articular meu texto. Aí depois a fala de especialista e estatística, ó. Aqui eu já busquei, né? Pesquisa, os jovens passam em média 5 horas. É uma informação em relação ao tempo de TV. Aí tem outra informação que eu posso desenvolver lá adiante. Qual o percentual que tem diabetes, quais as doenças, que percentual que está acontecendo. Buscar alguma outra informação. Antigamente tinha tantos por cento, hoje tem tantos por cento. Tem uma informação interessante que fala que aumento de jovens com dores nas costas, dores na coluna. Gente, teve uma notícia que eu li não muito antiga, dizendo que nos últimos anos aumentou assustadoramente a quantidade de jovens com problemas de coluna.
Então, isso daí é outra informação que dá para desenvolver no parágrafo. Falou sobre problema de coluna, dá para falar sobre uma outra coisa associada, busca mais um percentual. Você consegue acrescentar para fazer 4 parágrafos bem informativos, tá? No terceiro, a fala de especialista sobre esse problema, né, que está falando sobre alimentação, sobre a alimentação, o nutricionista Vitor afirma que é necessário ingerir, como é que fala lá? Proteínas e fibras frescas, blá, 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 até que fecha aspas. Então, olha só, daí depois traz outra informação e desenvolve o texto. Então, aqui, brincandinho, pensando que é de 15 a 25 linhas, brincandinho que eu já tenho mais de 10. Isso tem mais um parágrafo ainda que dá para desenvolver sobre as estatísticas. Então, eu vou parar por aqui o meu desenvolvimento, tá certo? Então, pesquise informações reais. Gente, tá ruim de pesquisar, não tem ideia. Começa pela apostila, capítulo 17, 18, 19. A gente estudou muito esse tema. Então, olha só, já fiz a leitura. O que é o gênero textual? Quais são os comandos? Anotei esses comandos. Vou fazer um texto obedecendo isso, aprofundando com informações. Que resultado que vai dar? Nota 10. Então, é basicamente isso que nós temos para a provinha. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? 5 segundos. 5, 4, 3. Espera. Tempo esgotado. Agora, quem não tem dúvidas tem dívidas. Então, portanto, sua obrigação é fazer um texto nota 10. Eu posso dizer bons estudos e boa prova. Não. O monstro da prova que eu sempre desenho no quadro para vocês. Isso aqui é foto do quadro, gente. Isso aqui é foto de coisa que eu já desenhei no quadro. E daí ficamos por aqui. Desejo que vocês façam uma boa prova, caprichem lá bastante para ter uma boa avaliação. E é isso. Se não tem dúvidas, nos vemos na próxima sexta-feira. Bom final de semana. Tchau, tchau.